em mais um podcast especial aqui no Portal para Negócios. Hoje, especialmente com a minha amiga e parceira do portal, Carol Almeida. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Alexandre. É um prazer estar aqui de novo no Portal para Negócios, esse portal que vem ganhando cada vez mais visibilidade, trazendo muita gente bacana para cá, hein? Eu estou te acompanhando. E tem umas novidades também que estão chegando Que por aí. legal, que Mas se bom. você já chegou até aqui, e quer saber mais desse papo que a gente vai ter hoje, eu vou te falar um negócio. Já se inscreve aqui no portal, segue a Carol no Instagram, segue o portal também e o Modesto Alexandre no Instagram. E também, se você quiser saber mais, vai ter um presente no final especial. Então fica até o final porque tem presente nesse podcast. É Carol, isso. bora falar um pouquinho do que tu está trazendo de novidade para o mercado hoje, né? O teu evento. Fala pra gente um pouquinho do teu evento. Comunicador Diamond, antigo comunicador de elite. Estamos indo para a 7ª Que edição. legal. Que legal! E a gente está recebendo de novo gente de fora, já recebemos gente de Salvador, de Pernambuco, estão vindo agora alunos de São Paulo para participar da imersão com a gente. É realmente fantástico ver que esse movimento está acontecendo. Comunicador Diamond, porque a gente entende que todo mundo tem uma voz que precisa ser lapidada. Legal. Legal, né? Mas antes era comunicador de Era elite, comunicador de elite. fez 6, Fizemos 6 edições como comunicador de aí elite. agora faz um ajuste no E nome. nós entendemos Legal. que ficou maior, que era maior o processo, o programa, que todo mundo tem algo que pode ser lapidado, que pode ser desenvolvido, e você vem para lapidar dentro do comunicador. Então, são vozes que, mesmo vozes que já ocupam espaços, vozes que já ressoam por aí, podem ganhar ainda mais potência através do que a gente desenvolve dentro do comunicador. Então, se você quiser saber o que vai ter no comunicador, fica aqui mais um pouquinho que ela vai contar tudinho. Mas, Carol, me conta, para quem é o comunicador? O comunicador é para quem quer colocar a voz no mundo, quem quer ocupar o teu espaço, quem quer ganhar autoridade, ser mais reconhecido, se destacar, presencial ou no digital. Tem muitos profissionais, Alexandre, muitos profissionais que sabem muito, estão cheios de títulos, certificados, só que eles ainda não se posicionaram, ainda não têm o reconhecimento que querem, ainda não atraem os clientes que querem. Então, o comunicador é exatamente para tu ganhares essa potência da tua voz, de perder esse medo, essa falta de confiança. Mesmo profissionais muito bem-sucedidos no offline, ou às vezes até profissionais muito bem-sucedidos no online, eu recebo pessoas e que quando eu vou conversar baixinho tem algum tipo de insegurança. Então lá a gente não só desbloqueia mesmo essas inseguranças, como vocês aprendem a se munir de técnicas e recursos para conseguir transmitir uma comunicação assertiva, uma comunicação que chegue antes de você, uma comunicação que transmita credibilidade para quem te assiste. Porque muitas vezes é um profissional cheio de certificados, só que a comunicação não é compatível com a expertise que eles têm. Sim. Então, hoje, não tem mais. As pessoas medem muitas vezes a tua capacidade de resolver o problema delas a partir da forma com que tu comunicas. Então, elas fazem uma associação na cabeça delas automaticamente, de forma inconsciente, que diz que se você não comunica bem, então você não é tão bom assim. Olha só como é. Fantástico, E né? Porque aí aí é como se fosse a primeira impressão, né? é a primeira impressão, e às vezes a segunda, a terceira, às vezes você demora para desfazer uma primeira impressão. Interessante isso. Tem pesquisas que falam, e eu estava até lendo e constatando isso, outro dia eu postei sobre como que eu bato muito que não adianta só o ponto de vista técnico, e eu estava lendo um livro que é A Linguagem Secreta do Carisma, e lá eles falam Que também sobre legal. isso. Esse livro é fantástico. E eles falam também sobre isso, que não adianta só você ter conhecimento, você tem que ter o que ela chama de amabilidade, né? Que é essa parte de empatia, essa parte de ser você, de autenticidade. Se isso não estiver junto com a parte técnica, você não consegue conferir a credibilidade que você quer, que você precisa, que a tua audiência precisa. E aí eles colocaram lá que as pessoas profissionais que faziam alguma coisa que não era legal, quando esse profissional tinha muita amabilidade, carisma, ele era bem visto pelas pessoas.
Então, a reputação deles estava vinculada à maneira com que eles envolviam a audiência. Então, o carisma, ele tem uma influência grande. E as pessoas acham que carisma é só para quem é extrovertido, quem já nasceu assim, quem tem dom. E não. Você desenvolve as skills que estão relacionadas ao carisma. Eu te Não é confesso só talento. que eu desenvolvi um certo carisma no último ano que eu não tinha. E eu sentia um peso na minha comunicação quando eu gravava vídeo. E aí, a partir de hoje, tem gente que chega pra mim e fala assim: Alexandre, é muito legal assistir teu vídeo porque tu fala de um jeito. Tu nasceste para isso. Mas nunca, nem Não era. sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu falo para o meu filho de 7 anos. Você fica muito bom naquilo que você faz repetidas vezes. Quantos podcasts tu gravaste do ano passado para cá? Vários. Vários. O portal, num todo, já gravou mais de 102. Esse aqui é o 103º podcast em 6 meses. E Cara, tu? eu não sei, eu devo ter sido uns 50. 50 vezes repetindo este processo aqui de falar para a câmera, de pegar o vídeo e gravar antes de iniciar cada podcast. Então tu estás repetindo algo. Então tu estás ficando muito bom nisso que tu estás repetindo, até que se torne natural. Então não é só técnica, talento, é treino, método. Você precisa aprender um método e treinar esse método. E junto com isso que eu ensino lá, nós trabalhamos várias técnicas para destravar mesmo a parte emocional, os bloqueios, a insegurança. Tem muita gente que se sente insegura para falar, para comunicar. E faz neuroassociações, sabe? Você cria gatilhos internos que fazem com que você... Não, só de eu pensar em colocar uma câmera na minha frente, eu já me tremo toda. Eu já me lembro do julgamento, eu já penso no rosto daquela pessoa me julgando, apontando o dedo, zoando. E aí nós fazemos técnicas lá para poder destravar e desbloquear isso. Bora levantar esses principais problemas que as pessoas passam nesse fluxo da comunicação, porque eu acho importante que quem está assistindo a gente, que vai olhar e vai se identificar, pô, eu passo por isso. Deve estar se perguntando, será que o comunicador é para mim? E a gente vai listar agora e, de repente, você que está assistindo passa por uma insegurança de falar no vídeo, passa por uma insegurança de falar em público, porque não se sente capaz, sente que não fala bem, sente que tem um problema de dicção ou qualquer tipo que seja. Mas eu tenho certeza que dentro do comunicador a gente resolve. Mas bora levantar essas primeiras dores, porque eu sei que tu deve ter muitos cases de sucesso. Sim. E eu queria que tu fosse levantando uma dor, insegurança e trazendo uma história de alguém que passou por esse fluxo. Eu tenho um cliente que ele é um grande executivo, um grande profissional executivo. Eu atendo políticos, executivos, pessoas que já têm uma jornada, um background e no offline e chegou o momento deles quererem colocar a voz no mundo. E tem gente que está começando. E é muito interessante, porque as pessoas acham que esses que são grandes não têm falta de confiança, já estão bem. Não, 100% tem algum nível de insegurança, é impressionante. E uma vez um cliente desse que é grande falou para mim, Carol, porque veio o fulano, que é de uma outra empresa ainda maior, o fulano me elogiou, Carol, tu acreditas que o fulano me elogiou? E eu falei, nossa, mas por que surpresa? Nossa, o fulano, ele me elogiou. Eu falei, é porque tu está te sentindo menor do que ele. Eu falei, olha só, se tu estás abismado com o fato de ele te elogiar, é porque em algum nível tu te sentes menor do que ele e tu achas que era muito difícil ele poder te fazer um elogio. Tu não te sentes grande o suficiente a ponto de querer receber, de poder receber um elogio a respeito do teu negócio? Então, nós nos sentimos muitas vezes menores, principalmente quando nós nos comparamos com outras pessoas. Então, a rede social, ela também é tóxica nesse sentido, se a gente não tiver esse discernimento para entender com quem eu vou me comparar. Né? Não compare o palco com o bastidor de alguém, porque você não sabe quanto tempo essa pessoa está lá ralando, quanto... Não é sobre onde ela está agora, é onde ela estava quando ela começou. Então, se você está nesse processo e você vai se comparar com alguém, onde ela estava quando ela estava no momento que tu estás agora? Porque às vezes você já quer estar grande lá no digital, mas você não considera que o outro também começou. Quando ele começou, ele não era grande lá no digital. Tem uma jornada para chegar. Tem uma jornada para poder chegar. E faz parte do jogo e vai fazer. E como eu falo, né? Se você começar agora, se você não começar agora, tem gente que vai começar agora e em dezembro já vai ter mais resultado do que você.
Gente Perfeito. que vai começar agora, que vai criar um Instagram agora, vai começar a se posicionar agora. Em dezembro já vai ter mais resultado do que você, que está aí com medo de começar. Porque a maior parte das pessoas que não vêm é porque tem, olha, eu acho que já tem muita gente no meu nicho, eu vou ser só mais um para falar, eu não tenho nada. No fundo, eu não tenho nada muito interessante, a minha história não é interessante, ninguém vai querer me escutar. O que eu sei é o que todo mundo sabe, não vai ter nada diferente para eu levar. Eu não falo tão bem quanto o fulano ou quanto fulana. Eu vou ser zoado, eu não sou boa o suficiente. Então, são comparações que fazem com que o outro não queira se posicionar. Fora os defeitos que você fala, que você coloca em você. Minha dicção não é boa, o meu jeito não é bom, o meu rosto, minha expressividade, eu não tenho carisma, eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não sou extrovertido como fulano. Então, todas essas são situações e inseguranças que fazem com que as pessoas não se posicionem no digital. Mas, no fundo, você vai ver que tem gente no digital, quando a gente olha para o elemento autenticidade, que falou assim, eu tenho uma mensagem para compartilhar e eu quero compartilhar essa mensagem. Pega essa autenticidade e coloca, você vai ver gente de tudo quanto é tipo. Gente com dicção ruim, gente que você vai olhar e vai achar que tem o conteúdo pior do que o teu, gente que tem uma história simples e que decidiu se posicionar, foi lá e conseguiu resultado. Então, a questão é você, primeiro, decidir se posicionar, fazer isso, desbloquear esse medo. Quando você desbloqueia, você vai. E aí, junto, você aprende as técnicas para que você comunique de uma maneira que seja eficiente, assertiva, envolvente, que mostre que você realmente conhece do assunto. Então, isso vai fazer diferença. Então, insegurança, falta de confiança, se sentir menor, medo de vender, medo de se vender. Quem trabalha com serviço, se vende. Eu me vendo, tu te vendes. Não é um produto. Né? Tu não tens algo aqui para poder vender. Olha, isso aqui, essa caneta, esse copo. Não, tu te vendes. Então, as pessoas que se vendem, quando elas se veem menor, tem muita crença por trás. Então, no final das contas, elas têm receio de se vender. Entende? E isso acontece com o otorrino, com o médico, com o profissional que, às vezes, profissional que tem serviço, vários tipos de serviço, nutricionista, tem muito profissional da saúde que no fundo a gente vai olhar, tem receio de se vender. Então, por isso eu não tenho tanta ousadia e coragem para colocar minha voz no mundo, para gravar um vídeo, para levar a minha mensagem. Eu ainda estou colocando o meu ego, a minha segurança na frente. Tu trouxeste uma palavra fantástica. 3 letrinhas só, né, Alexandre? Ego. Mas elas travam Cara, tanto. isso te joga pra cima ou te joga pra baixo de uma forma que tu mesmo controla, né? E aí eu queria que tu decorresse um pouquinho sobre o ego, né? E exatamente nesse ponto, né? Porque tudo que tu falaste, ou quase tudo que tu falaste, ele puxa o ego, né? Total. Total. O que é o ego e onde é que ele atrapalha a gente? Um ego e vaidade. Ego e vaidade. Né? Você coloca ligados, na né? frente da mensagem que você quer transmitir. O ego é aquilo que você quer que os outros vejam a teu respeito e que você coloca na frente, e aí você pode ter pessoas que têm o valor status, o valor reconhecimento. Então, essas pessoas que validam, a gente aprende a validar as pessoas para poder nos sentir, a gente aprende a esperar validação externa para nos sentir alguém importante. Então, quando nós pensamos só de você pensar naquela pessoa que pode assistir, que vai te julgar, eu não vou ter a validação dessa pessoa, é o ego que está na frente, porque você quer o reconhecimento, o status, uma validação. E quando a gente entende, no fundo, que a nossa mensagem ela é mais poderosa do que o nosso ego, nós temos autorização interna de pegar o microfone e colocar a nossa voz no mundo. Porque a tua mensagem, Alexandre, quando tu pegas o microfone e tu colocas a tua voz lá e tu dizes para as pessoas que é importante esse movimento, quando tu fomentas o empreendedorismo, quando tu enxergas que a nossa cidade vai ter benefícios quando tu fazes isso e tu colocas a tua vaidade ali do lado em prol de um benefício que é maior e que quando tu pegas o microfone e fala, gente, vamos, vem te apresentar, vem colocar o teu negócio, bora fazer negócio, a nossa cidade precisa disso, tu estás colocando um
propósito e uma mensagem na frente. Tu sabes que podem ter 30 que podem não gostar, mas se uma pessoa que te assiste gosta e valida e fala, me conectei com ele, eu quero fazer isso, tu já criaste um movimento. Então a mensagem, ela tá na frente. Entende? Quando eu pego o microfone, ou quando eu gravo um vídeo e tem alguém assistindo e falando, nossa, essa pessoa está falando comigo. E eu não estou olhando para os outros 30 que podem estar me julgando, porque não são meu público. Ainda, talvez. E talvez não sejam, e tudo bem. Quando eu não me deixo paralisar por essas pessoas que não vão ser meu público e eu realmente falo para aquelas que podem gerar um movimento, eu tiro o ego e a vaidade do meio do caminho e eu olho para a mensagem, porque a mensagem é mais importante. Quando a gente fala de comunicação, principalmente no digital, não é sobre você, é sobre o outro. A comunicação, ela é sobre o outro. Então, quando eu pego o telefone, não é sobre, meu Deus, peraí, meu cabelo, ele tá ajeitado. Eu não vou fazer porque minha sobrancelha tá não sei o quê. Meu Deus, eu não vou gravar agora. E eu não estou dizendo que a imagem não é importante, ela é importante. Mas se você paralisar porque a tua imagem não está perfeita, a tua voz... É a tua voz que tem poder de inspirar, a tua voz que tem poder de tocar outra pessoa, é a tua voz que tem poder de mudar a direção, a tua voz tem poder de ajudar a pessoa a tomar decisões, a tua voz tem poder de fazer com que a tua mensagem inunde a outra pessoa de informação, de conhecimento, de potencial, de decisão, de autoridade, de autonomia, coragem, ousadia, para que ela vá lá e faça, para criar um movimento. É a tua voz que faz isso. Então, se tu pegas a tua voz, com tudo isso fantástico que tu guardas para ti, no final das contas, você está furtando o outro de também conseguir dar esse passo. Carol, porque a tua vaidade e o ego estão na frente. E até nessa questão, se todo mundo estiver gostando, tem algum problema. Não é verdade? Exatamente. Se todo mundo te valida, tem algum problema. Exatamente. Porque as pessoas, elas são diferentes, elas têm gostos diferentes, elas têm valores diferentes, propósitos diferentes, objetivos diferentes. Então, o que vai fazer alguém conectar contigo vai passar por todos esses filtros. Nossa, eu gosto do Alexandre porque ele fomenta, porque ele é autêntico, porque ele é ousado. Ainda tem mais. Às vezes, as pessoas não têm coragem de fazer o que tu estás fazendo e elas vão te apontar o dedo. Ela não tem coragem de fazer o que tu estás fazendo. Ela vai dizer, não, o Alexandre está viajando na maionese, ele chega lá, pega aquele telefone, eu já recebi muitas críticas de o Alexandre corre gritando, o Alexandre não sei o quê, o Alexandre passa na frente não sei de onde, fala não sei o quê. Alexandre, tu tá colocando o sarrafo muito alto quando tu faz uma ação dessa. Muita... Eu vejo isso como uma crítica, mas eu entendo o seguinte, é a sua opinião. Exatamente. Quando a gente critica alguém, eu estou falando de mim, não do outro. Então, quando eu estou falando assim, o Alexandre está colocando o sarrafo muito alto, eu estou dizendo o quê? Na minha crença, esse limite que ele está falando é muito. Mas na minha crença. Na tua, não. Eu não sei qual é o teu propósito, o que tu estás disposto a fazer para construir esse resultado. Então, quando eu digo que o sonho do outro é grande demais, na verdade, eu estou falando sobre mim, sobre a minha forma de enxergar o mundo, não sobre a tua. Então, no fundo, então, na verdade, você está dizendo que você não conseguiria alcançar isso? Fantástico. É isso. Porque toda vez que eu falo sobre o outro, eu estou falando de mim. Então, quando eu olho para esse movimento, eu entendo isso. Eu paro de ficar paralisada por causa das críticas. Esse é um ponto inicial. E o segundo ponto é que eu posso usar essa mesma informação, tá bom, ela me trouxe uma informação que é uma crítica. E eu vou usar como um feedback ou como uma informação. Tá bom, me trouxe, estou gritando, eu vou avaliar. Eu estou isso, é útil para mim fazer algum ajuste? Se for, eu ajusto. Se não for, porque a pessoa não está na mesma montanha que a tua, isso é uma coisa que eu falo muito lá, cada um tem a vista da montanha que subir. Quero falar sobre isso depois. Cada um tem a vista da montanha que subir. Então, você valida pessoas que não estão na tua montanha. Estão numa montanha que não tem a mesma vista que tu, que não tem nada a ver com a tua história, com a tua jornada, que não vai ser teu público, que não tem nada a ver com o teu caminho, e tu estás lá esperando a validação dessa pessoa. Eu tenho inúmeros exemplos de alunos que já falaram, Carol, porque a minha avó dizia que era para eu fazer concurso e hoje ela empreende na área de pizzaria com case de sucesso. Meu pai dizia para eu fazer não sei o quê e tem uma grande empresa na área da saúde. E aí, você vai esperar conselhos. Eu atendi esses dias recentemente uma pessoa que é do exterior,
ela tem mais de 160 mil seguidores, ela atende pessoas famosas do exterior, pessoas que várias pessoas conhecem, do exterior. E ela falava para mim, porque eu cheguei para uma pessoa que ela ama muito, e disse, eu vou começar a vender um e-book e vou faturar tanto. E aí a pessoa que ela ama muito falou, peraí, eu quero que me provem se tu vais conseguir fazer isso. Claro que tu não vais conseguir fazer isso. Porque a pessoa tem, eu falei para ela, Caramba. se você quer a validação dessa pessoa, pensa como que a cabeça dela pensa. Ela é uma pessoa que tem um perfil completamente calculista e analista. Então, ele vai olhar por números, tem uma mente completamente racional e lógica, a linguagem que conversa com ele é diferente da tua, e ele não está no teu universo, ele não conhece nada de digital. Então, se tu vais conversar com ele para pedir a validação dele, talvez tu não vais escutar aquilo que tu queres ouvir. Então, se tu queres pedir a opinião, se tu queres pedir uma validação, conversa com quem está na mesma montanha que tu, com quem já entende essa jornada, com quem já está no digital, com quem entende qual é o processo, qual é o passo a passo, para que tu possas receber algum tipo de informação que te agregue mais. Porque as pessoas que nós amamos e que dizem não faz, elas querem nos proteger. Porque é igualzinho a crítica, ela está falando de acordo com o que está no critério dela. Na verdade, ela nunca se meteria nisso. Porque ela acha que, por exemplo, é mais seguro você ter estabilidade, é mais seguro você ir para um outro caminho. Então, não faz isso, porque pode ser que você vá você vai se ferrar nessa jornada. Só que ela não está na tua montanha. E até nessa questão da montanha tem uma outra questão um pouco mais profunda que acontece, eu queria trazer isso também para a mesa, que é assim, tem uma pessoa que faz conteúdo há muito tempo, grava conteúdo há muito tempo, mas ela não cresce, ela está limitada, ela está num platô, ela não cresceu mais e está tipo, há anos produzindo esse tipo de conteúdo. Tem uma outra pessoa que chegou no mercado há 6 meses e está bombando, despontando, está crescendo, tem muitos seguidores, está vendendo absurdamente, né? São 2 cenários totalmente diferentes. E como é que tu faz essa leitura aqui? Essa pessoa que está há muito tempo fazendo uma mesma coisa que não cresce e esse aqui que despontou, não comparando os dois, mas olhando para um profissional que está há muitos anos no mesmo patamar, se esforça ao máximo, mas não cresce. Bom, tem várias questões, tá? Que hoje, quando eu falo assim, o que é crescer pra ti? É ter mais seguidores, é vender mais? Porque tem gente que tem muitos seguidores, mas não vende. Tem gente que tem menos seguidores e vende. Porque tem muitas estratégias que estão por trás também que faz com que você escoe e traga vendas e resultado para ti, que não só... O crescimento que eu estou trazendo para a mesa é despontar como Autoridade. uma autoridade. Pronto. Uma autoridade. Às vezes, você pode ter um vídeo que viraliza, porque você entendeu o jogo do digital. Acho que você entender o jogo é algo que faz sentido. Você muitas vezes tem medo de ousar e mantém a mesma forma, a mesma estratégia, a mesma estrutura. Isso tem a ver com crença também. Será que eu aceito ser grande, aceito ser maior, vou dar conta de crescer? O medo, muitas vezes o medo mais profundo que as pessoas têm não é de ser pequeno, mas é de brilhar além da medida. Então, será que eu dou conta de brilhar, de ser grande, de aparecer? Prego que se destaque é martelado. Eu estou disposta a ser martelada, porque se eu crescer eu sei que eu vou ser martelada. E vai. E faz parte do jogo. Então, tem entender o jogo do digital, entender os processos internos que fazem um poder caminhar e o outro não. Entender quais são as estratégias que estão por trás do negócio. O tipo de comunicação que você utiliza para estar por trás do negócio. Hoje, no digital, a gente fala do gerar essa dinâmica. As pessoas estão entediadas na casa delas, elas não vão pro Instagram para assistir a aula. Elas vão para o Instagram para ouvir histórias, elas vão para o Instagram para entender o que está por trás, para ver dinamismo, elas querem sair do tédio. Por isso que o TikTok também foi crescendo e o Instagram foi tentando adaptar essa dinâmica pro semelhante ao TikTok, né? É uma enxurrada de dopamina que esses vídeos jogam e que é importante você também entender essa linguagem para poder falar esse jogo. Isso faz sentido para ti? Ou tu enxergas de uma outra maneira? Como é que tu enxergas? Nesse movimento, eu enxergo assim, que nesse exemplo que eu estou te falando, que às vezes a pessoa está tão travada
no movimento ali de eu aprendi a fazer assim desse jeito e eu vou fazer desse jeito até dar certo. E não tenta outras formas. E aí vem uma pessoa que está aberta eu vou trazer um pouco mais de exemplo. Eu conheço um consultor que tem 30 anos de consultoria e está ali naquele mesmo fluxo e sempre me reclama: Alexandre, eu estou sofrendo, eu não consigo, eu gravo conteúdo e não chega cliente, eu gravo conteúdo, eu tenho muito conhecimento, e tem mesmo, é uma referência. E aí tem consultores que entraram recente no mercado, 1 ano, 2 anos, e estão despontando. Com 2 anos talvez não, mas 3, 4 anos, assim, estão despontando muito, com muitos clientes, crescendo muito, absurdamente. E aí tu vai olhar, tu vê que tem uma crença limitante ali naquela pessoa que acha que só o tempo já basta, né? Só ser referência já basta. E aí a gente leva para outros patamares, né? Para outros exemplos. Cantores, né, que estão há muito tempo e nunca mais despontaram uma música, né? E tem gente aí que todo ano emplaca uma música no hit do momento, né? E tem outros movimentos. Mas aí quando eu olho para isso, eu olho como pessoas que estão abertas a fazer algo diferente. É o que eu chamo de jogar o jogo do digital, porque o digital ele muda. Uhum, Muda toda hora. uhum. Então, jogar o jogo do digital, tem uma frase que eu uso muito que é tudo é teste. Ah, mas eu estou fazendo assim, tudo é Total, teste, você total. vai testar, então não para de ficar jogando o jogo do like, ficar esperando curtirem, não é sobre isso, estás testando. Isso funcionou, isso não funcionou, o que eu vou jogar de diferente aqui para eu poder jogar, para eu poder falar essa língua de quem está ali, de Eu quem vou está ouvindo. compartilhar contigo algo que eu não. Vai ser a primeira vez que eu vou contar isso em um vídeo. E como foi que eu determinei o posicionamento do portal? Porque hoje a gente faz um conteúdo diferente de outros portais. E aí aconteceu assim: quando a gente iniciou, eu olhei aquele movimento que já era natural, portal de conteúdo, vai atrás de notícia. Onde é que está a notícia? Então, nos grandes meios, né? Então, instituição A, instituição B, eu não vou dar o nome das instituições aqui, né? Instituição A, instituição B, né? Que detém aquelas notícias que a gente quer, né? Que um portal de notícia quer. Porque o que o portal de notícia precisa? De furo. Quem é que vai dar primeiro? É quem vai ter mais audiência. Quem dá primeiro, né? Aquela notícia. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, beleza, sou um portal de conteúdo de negócios e eu preciso estar nos pontos para pegar os furos de negócios. E aí eu fui na instituição A, na instituição B, na instituição C. E aí já estava tudo organizado, porque eu estou chegando agora e já tem um monte de gente na frente. Sim. Que chega o furo primeiros para eles, né? E tá tudo certo. Os grandes meios de comunicação já estão aí há um tempão, então já tem a comunicação ali interna com essas pessoas. E aí eu sentei e falei assim, beleza. Se eu não consigo ir por aqui, o que eu consigo fazer de diferente que eles não estão fazendo, que eu posso fazer, que eu consiga colocar volume, capilaridade e acelerar com tudo para um lugar onde eles não vão e talvez não interesse para eles irem. E aí, quando eu olhei para isso, eu falei assim, beleza, esse tipo de conteúdo. E eu testei vários tipos de conteúdo até chegar nesse tipo de conteúdo que a gente faz hoje, as matérias, que a gente pega o empresário e conta a jornada empreendedora dele. Legal. De uma forma diferente, onde os jornais e os portais de conteúdo não fazem. Né? A gente trouxe uma nova leitura para um modelo que já existia antes. Então, o que é que a gente faz hoje? Quando o portal de conteúdo, vou dar o exemplo liberal, quer contar uma história de uma determinada pessoa, o que é que ele faz? Ele conta um contexto e insere aquela pessoa como uma personagem. A gente faz o contrário, a gente não conta o contexto, a gente vai direto na pessoa. E a gente valoriza. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu trouxe a missão do portal, que é transformar um empresário paraense em protagonista da sua história. Legal, fantástico. E aí eu conectei tudo. E aí eu criei um grande ciclo. E aí hoje a gente tem esse modelo de conteúdo que é perene e fica rodando.
Só que se eu não tivesse visto o que é que estava acontecendo no mercado Claro. e fosse tentar estar ali, eu ia estar sempre aqui Então, embaixo. isso é igual, só mais um, e só que no fim da fila. E hoje eu estou numa outra caixinha na estante ali de conteúdo porque a gente faz coisas diferentes. É isso mesmo, tudo é teste. E se você não estiver disposto a testar, você vai sempre ficar preso em querer copiar o outro, em querer fazer o outro, mas a audiência do outro é diferente, o jeito do outro é diferente. Eu vejo muita gente presa, Alexandre, no ponto de vista técnico. Então, igual esse, tu estás dando o exemplo desse consultor. Então, fica presa no ponto de vista técnico, não quer emitir uma opinião, não fala a linguagem da audiência, não entra na síndrome do especialista. Sabe? Então eu sei muito e aí eu tenho que falar esses pontos que eu sei que são técnicos. Só que a audiência não quer ver só coisas técnicas. Eu vou te dar um outro exemplo desse mesmo consultor. Ele criou, em 2021, do 22, ele criou um personagem engraçado. Ele já é um senhor, criou um personagem engraçado. Ele tem muito humor, só que na internet ele não coloca. E um dia ele gravou 2 vídeos e publicou, viralizou o vídeo Bombou. dele. Aí chegaram pra ele e falaram assim, pô, mas tu não tem mais idade pra isso, tu não é assim, tu não é assado. Aí ele tirou e nunca mais fez. Olha só. Pra te ver. Qual é a voz que você escolhe escutar, não é? Interessante isso. Que isso é uma das coisas que faz a pessoa... Porque na jornada do desenvolvimento, né, na jornada que a gente aprende, eu nem sei que eu não sei, a gente entra bem aqui, eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei fazer isso, sei que eu não sei gravar vídeo, eu sei que eu não sei. Quando eu entro bem aqui, eu sei que eu não sei, eu tenho consciência de que eu sei que eu não sei, a maioria das pessoas para. Mas todos nós passamos por esses pilares e a gente chega aqui, eu sei que eu não sei. Tá, mas eu vou treinar até eu fazer. Quando a pessoa para bem aqui, que é isso, eu comecei a escutar todo mundo, isso não é pra ti, isso não é não sei o que, não, então é melhor parar. Em vez dela ultrapassar, isso aqui vou continuar repetindo, saber com quem é, porque se viralizou porque alguém conectou com alguém. E várias pessoas. Ele Para fechou um onde contrato é que eu ainda. tô olhando? Né? Viralizou, tô ouvindo a voz de quem não vai ser minha audiência, tá dizendo, não te mete nisso, tu é velho demais, ou eu vou ouvir para as pessoas que viralizaram, vou aproveitar isso como oportunidade. Então, se você não estiver disposto a testar, experimentar linguagens novas, modelos novos de vídeo, uma forma de falar, não souber como contar a tua história de maneira atraente e envolvente, você vai ficando sendo como mais um. E você mede o resultado, gente, não é só sobre número de seguidores, porque eu falo que tem gente que tem aí, que não tem muitos seguidores e fala, mas eu nem tenho muitos seguidores. Não precisa você ter muitos seguidores para que você consiga subir os degraus, fazer com que as pessoas te conheçam, fazer com que as pessoas olhem o teu material. E eu digo que o Instagram, ele é um micro-ondas, porque você joga lá os conteúdos e você vai aquecendo a audiência nesses conteúdos. Então, se você não joga conteúdos para poder mostrar aquilo, como que tu resolve, qual é a dor que tu resolve, gera uma micro-resolução. Se você não faz isso, o teu Instagram não vira esse micro-ondas, que está, no final das contas, aquecendo a audiência. E aí você fala, não, se eu quero postar quando tem a foto super bonita, porque eu quero muitas curtidas. Aí a tua audiência não tem oportunidade de te conhecer, então você tem que experimentar coisas novas. E mesmo que você não tenha muitos seguidores, isso vai fazer com que as pessoas conectem contigo. E quando alguém fala assim, não, vai lá. Hoje em dia, se tu perguntar a um profissional, Alexandre, me indica um profissional tal. Aí tu vai dizer o profissional. O que a pessoa vai fazer em primeiro lugar antes Vai olhar no Instagram. Vai olhar no Instagram. Ela vai olhar no Instagram. O que essa pessoa fala? Eu me identifico com a comunicação dessa pessoa. Deixa eu ver se como ela pode me ajudar. Isso está claro lá no Instagram. Eu consigo me conectar com o jeito dela, com a história dela, com os valores dela. Isso tudo é uma maneira da gente expressar através da comunicação. E até o RH. Até o RH. O RH, quando vai contratar, olha, LinkedIn, Instagram, Facebook, tudo que a pessoa está fazendo e está falando. E não só a comunicação, mas o que ela posta também. Claro. O que ela defende, porque lá já tem tuas crenças, teus valores, o que tu acreditas, qual é teu posicionamento, qual é o tipo de pessoa que você é, não só de profissional. Então, realmente, nós somos avaliados e julgados o tempo todo. Então, se você não quer ser julgado, não vive. Porque não é só sobre postar ou não, porque até quando você não posta, você também está sendo julgado de alguma forma. É verdade. Então, não existe não ser julgado. E eu acho que o não ser julgado ainda é pior do que ser julgado. Porque se tu não é julgado, quer dizer que tu não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Quem é? Não sei. Cadê essa pessoa? Não sei quem é.
Carol, agora bora puxar o contexto para a liderança, tá? Qual a importância da comunicação para os líderes? Muita. Total. Primeiro porque você consegue, com a liderança, você consegue engajar. Através da comunicação, você engaja mais ou menos. A comunicação, eu digo que o comunicador, tu me perguntaste outra vez, qual é assim, o segredo que se tu pudesses ter de comunicação, que a pessoa pudesse levar para a vida dela, ela ia conseguir ter uma comunicação excelente com todo mundo. Qual é o chip? Você saber calçar os sapatos da outra pessoa. Então, se eu converso contigo, eu consigo calçar os teus sapatos, consigo entrar no teu mundo, no teu universo, eu vou conseguir estabelecer uma comunicação muito bem sucedida contigo. Então, eu vou sair só, eu não vou ficar preso só no meu mapa, só na minha forma de pensar. Eu vou entrar no teu mapa, entender como tu pensas, e isso vai fazer com que eu consiga estabelecer pontes nessa comunicação contigo. É muito comum líderes estabelecerem uma comunicação unilateral. Então, vou só colocar o que eu acredito, eu vou colocar meu ponto de vista, eu não vou entender como é que meu time funciona para eu fazer a linguagem dele e trazer meu time para mim. E isso é importante dentro de uma liderança, eu ter um bom engajamento. Para eu ter um bom engajamento, eu preciso envolver o outro. Então, esse é um ponto que, para mim, é um ponto de partida muito importante quando eu falo de liderança. E aí nós entramos no ponto de autoridade, credibilidade. Então, não existem posicionamentos que um líder precisa trazer que vai fazer com que o time confie ou não nele. Então, se formas de falar, postura, gestos, aí eu estou entrando mesmo na forma, não é só o que você fala, é o como você fala aquilo que você fala, isso vai também gerar mais ou menos confiança. E para um time vir com um líder, ele precisa confiar no líder. E aí, se eu já tenho um bom engajamento, e se eu consigo transmitir credibilidade e autoridade através da forma que eu falo, isso também ajuda a trazer o líder para mim. São dois pontos muito importantes dentro da liderança. E dentro da liderança eu preciso ter visão estratégica. Para isso eu preciso entender, como é que os setores conseguem se comunicar dentro de uma empresa. Não ver as coisas segmentadas. Eu preciso saber criar esse envolvimento com o colaborador, com os outros times, para eles entenderem, estou contigo. Aí dentro da liderança eu digo, quem atravessaria paredes por você? Quem atravessaria paredes por você? Então, se você fica só, é isso, eu mando, tu obedeces. O outro vai fazer porque você está mandando. Não porque ele engajou. Carol, me fala, o que é que vai ter dentro do comunicador? Tu consegue compartilhar com a gente um pouco do conteúdo que tu vai passar lá dentro? Claro, o comunicador, a gente trabalha 4 pilares. As pessoas falam, Carol, eu quero fazer um curso de oratória. O comunicador Diamond não é oratória. Ele é muito mais do que oratória. Porque a oratória vai te ensinar expressividade, postura, gestos. Você vai aprender isso na prática lá. E você vai aprender ainda mais do que isso. Eu como fonoaudióloga há mais de 20 anos e há 16 anos especialista em comportamento humano, juntei essas expertises para poder colocar em prática e vi a diferença que meus alunos tiveram e os meus clientes quando eu trabalhava só os elementos de comunicação, expressividade verbal e não verbal e quando eu comecei a trabalhar a parte comportamental. Então, é muito diferente o resultado. Os meus alunos começaram a avançar muito mais rápido, de maneira muito mais ousada, com resultados muito mais visíveis e palpáveis depois que eu comecei a trabalhar o comportamento humano. Então, eu criei um método e incorporei no comunicador. Então, nós temos 4 pilares. Então, o primeiro pilar, não necessariamente nessa ordem, mas nós trabalhamos toda a questão do mindset do comunicador, a gestão emocional. Então, se você quer ir para um palco com 500 pessoas, você tem que ter uma gestão emocional. Se você quer ir para frente de um vídeo, você tem que ter gestão emocional. O que vai fazer você desbloquear, conseguir se vender, quebrar crença de que acha que você é menor, que você se compara. A gente trabalha tudo isso no primeiro pilar, gestão emocional e mentalidade. O outro pilar é como que você cria conexão com qualquer pessoa, mesmo que seja desconhecidos, mesmo que você tenha acabado de conhecer lá na feira que tu estás fazendo, ou algum empresário que te apresenta, ou alguém que chega que é muito diferente de ti. Como que você consegue criar conexão? Então, você vai aprender a utilizar isso aí, inclusive saber falar a linguagem da tua audiência, seja nos stories, seja no digital. E aí, o terceiro pilar, aí eles vão aprender expressividade verbal e não verbal. Não é o que você fala, é como você fala. Cara, eu posso isso é falar, fantástico. eu posso chegar aqui contigo e falar e ter uma comunicação completamente monótona e
ser cansativa durante a fala inteira. Ou eu posso falar contigo de uma maneira completamente envolvente, onde eu vou usar todos os elementos de linguagem, de expressividade, verbal e não verbal, trabalhar os sinais corporais que transmitem uma mensagem também para a nossa audiência, e isso faz toda a diferença. E, por último, não menos importante, como todos esses elementos influenciam na persuasão, porque comunicação é persuasão também. Então, nós trabalhamos isso de uma maneira prática, com muita leveza, mas com muitas atividades, e de forma leve, está todo mundo no mesmo barco. Então, não existe um vai se expor mais do que o outro e eu vou ficar constrangido. Não existe isso. O que existe lá é uma comunidade que se forma, Alexandre. Inclusive, quem entra para Comunicador Diamond, entra para a minha comunidade. Que legal. Então, não é só uma imersão. Você sai da imersão dentro da comunidade e nós promovemos encontros na comunidade. Eu quero que tu vá no encontro da minha comunidade. Eu vou. Para conhecer também. E aí lá, eles podem fazer negócios entre eles. Eles têm condições exclusivas com os parceiros ou de quem já faz parte da comunidade. Então, você vai entrando na imersão, a imersão ela é só uma porta. Porque quando você entra na comunidade, você encontra pessoas que estão na mesma condição que você, que fazem negócios com você, que têm a mesma mentalidade que você, e aí é algo grandioso, fantástico. Então, o Comunicador Diamond é realmente uma virada de chave, é por isso que tem muita gente que diz que existe o antes e depois da imersão. Eu quero deixar um presente para quem for para tua imersão e tiver a maior mudança, o maior resultado, não sei se seria essa a palavra, mas que chegou lá no ponto A e está saindo no ponto B, assim, muito diferente desse fluxo. O que é o presente? É vir num podcast comigo. Que legal! Que bacana! Ó, isso aí é um desafio para quem entrar, para quem vier daqui, entrar na imersão, ainda tem a chance de vir aqui falar no portal. Presentão, presentaço. Tenho vários que diziam, Carol, eu tenho alunos que hoje fazem entrevista no Liberal, participam de podcast, participam de palestras, que antes de Carol, eu recebia um convite desse, e profissionais renomados. Eu recebia um convite desse, eu ia me tremendo, eu ia vermelha, eu jamais aceitaria esse convite antes do comunicador. E agora eu vou. Então, vocês vão vir destravados para cá, pro portal. Gostei. E aí, lá, eu não sei como é que tu vai avaliar, mas tu vai falar assim, Alexandre, essa pessoa chegou assim, e ela agora está assim, e ela vai conseguir chegar aqui contigo e conversar contigo, e aí a gente vai gravar, Que vai bacana, contar a história adorei. da pessoa. Adorei, sensacional. Muito legal. Muito legal, sensacional, gostei muito. Então, bora falar quando é o comunicador, como faz para se inscrever, e depois a gente vai dar um presente. 27 e 28 de setembro é o comunicador. É uma imersão de 2 dias. Realmente você entra de um jeito e sai de outro. Só me chamar no carolalmeida.oficial. Então lá tem, no link da bio tem. Pode me mandar um direct dizendo que veio daqui. Então pronto, olha. Pronto. Quem me mandar um direct dizendo te vi no portal, eu vou dar um bônus. Posso dar um presente? Pode, na hora, agora. Vou dar um presente para vocês. Quem veio daqui, se você falar eu te vi no portal e quero entrar no comunicador, vocês vão ganhar um bônus que é o meu Destrave a Sua Voz no Digital. O que é isso? É um programa de 21 dias, onde você tem dicas e um curso com 7 minutos por dia. Cada dia é algo que você vai aprender para comunicar em vídeo. Como você consegue trazer técnicas para comunicar no vídeo, vídeos que conectam, vídeos que vendem, vídeos que envolvem. Então você ao longo desses 21 dias vai sair de lá com uma percepção, com uma prática no vídeo completamente diferente. Esse é um treinamento que é R$297, hein? Eu vou dar de bônus para quem vier daqui. É só chegar lá no direct dela e falar, eu vim do portal, que ela vai ter que se inscrever, claro, né? Se cadastrar lá no Comunicador Diamond e vai ganhar um presente. Então, quem vier para o comunicador daqui vai ganhar o Destrave Sua Voz no Digital. Então, muito legal. carolalmeida.oficial. Um presente para vocês, vou te dar também. E quem se destacar nessa edição vai vir para um podcast aqui no Portal Paranegócios. Joia, fantástico. Adorei. Muito legal, né? Muito legal. Eu fico empolgado com essas coisas, Carol.
Carol, então, a gente já indo para o final, eu queria te agradecer por esse momento aqui. As portas sempre estão abertas aqui no portal para ti. Eu já falei, vou repetir de novo, eu sou fã do teu trabalho há muito tempo, né? E teve uma época que eu queria falar, é que eu quero conhecer a Carol, e eu tentava e tal, isso aqui, mas nunca conseguia chegar. E hoje, graças ao portal, ao trabalho que a gente está fazendo, está aqui nossa parceira, tenho muito orgulho da nossa parceria e pode contar o que tu quiser com a gente aqui, que a gente tá legal. no front de batalha contigo. Que bacana. O portal é nosso parceiro também do Comunicador Diamond, parceiro muito querido. Então, também estou esperando o Alexandre lá. E para Eu mim é vou. uma honra poder estar aqui, bater esse papo e te ver criando tantas conexões ricas. E mais do que isso, fazendo algo muito diferente aqui pela nossa cidade, com um propósito incrível que a gente sabe que agrega valor para o empreendedorismo, para os negócios locais e para os profissionais que estão à frente desses negócios. Então, é fantástico poder estar aqui. Muito obrigada de novo por essa porta. Obrigado também, Carol. E a gente vai ficando por aqui, né? Já tá o presente aí, volta, curte o portal, segue a Carol, segue o Modesto, segue o portal, te inscreve aqui e vai lá e ganha esse presente também que a Carol trouxe aqui pra gente. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.